Um, dois. Agora sim. Agora acho que já está a funcionar. Digam-me se está tudo bem com a imagem e com o som da stream, por favor. Agora sim, não é? Já está tudo a funcionar. Ok. Então, no webinar de hoje vamos fazer algo que é o beabá dos jogos 3D, portanto, importar animações é algo que em todos os jogos 3D acontece. É raro haver um jogo em que não temos meshes com animações ou skeleton meshes. E muitos de vocês às vezes têm dificuldades em importar as vossas animações ou atribuírem às meshes que encontram as animações que. Ou querem adicionar animações e não sabem bem como. Estão a dizer que há um ruído. Deixem-me ver se eu consigo resolver esse problema. Será que agora está melhor? Um, dois. Igual? Ora bolas. Houve-se ruído na mesma. Mas é um ruído que é insuportável ou é suportável? Tenho que arranjar maneira de resolver então esta questão. Mas. E agora está melhor? Um, dois, teste de som. Está melhor? Ok, perfeito. Então, como dizia eu, precisamos de animações nos jogos 3D, não é? E existem aqui algumas questões que não são propriamente intuitivas, principalmente quem trabalha na parte artística precisa de colaborar num jogo 3D com um programador, por exemplo, alguém que está mais virado para a parte técnica da criação de jogos, ou parte técnica, programação de jogos e não propriamente com a parte artística. E ficam um bocadinho perdidos o que é que eu faço. Agora fiz aquilo que queria fazer do lado do Blender, ou do lado do Maya, ou do lado do que quer que seja. Quero meter isto no Unity, ou quero meter isto no Godot, ou no Unreal, o que é que eu faço? É? E antes de prosseguirmos, gostava de saber quantos de vocês são meus formandos e quantos são de formandos do Pedro Nogueira. Isto no sentido de perceber quantos artistas é que temos, quantos programadores é que temos. Porque, apesar de ser transversal, eu preciso saber se existem muitos da parte artística para eu, se calhar, explicar as coisas com um bocadinho mais calma também. Em relação às partes mais técnicas que vamos falar. Pedro? Pois. Há de ser sempre Pedro. Não sei se é eu, Pedro Silva, ou se é o Pedro Nogueira. Pedro há de ser sempre de certeza. Pedro Nogueira, ok. Modelação 3D, ok. Temos muita gente do Pedro Nogueira. Ok, então temos muitos artistas. Então é o seguinte. Aliás, quase todos Pedro Nogueira, pelos vistos. Ótimo. Pronto, então vamos assumir, por exemplo, que nós temos deixem-me só ver que eu tenho aqui já uma mesh, e esta mesh está a filmar. Esta aqui, vamos abrir o modelo, portanto é aqui uma personagem que um amigo fez numa Game Jam. E como era uma Game Jam e não tínhamos propriamente um animador, portanto ele é mais modelador do que animador e tinha muita coisa para modelar. Vocês veem que basicamente o jogo era passava-se em planetas, uma espécie de Mario Galaxy. O jogo acabou por não ficar feito porque foi um bocadinho
foi um bocadinho ambicioso e só tínhamos um programador e um artista, portanto acabou por não dar para fazer o jogo completo. Mas aquilo que interessa para este webinar em específico é que portanto, ele mandou-me simplesmente a mesh. E mandou-me a mesh e a partir desse momento existem aqui duas opções. Vocês ou têm a vossa mesh com rig, e nós já vamos abordar quais é que são os bones que precisam de ter e qual é que é a nomeação que vocês precisam de atribuir para funcionar com praticamente todo o tipo de animações que podem ir buscar online. Isto porque existem algumas convenções que devem ser respeitadas, principalmente se vocês quiserem ir buscar animações ao Mixam. Tem a alternativa de utilizar o auto-rigger do Mixam também. Existe essa opção para além da do Blender que eu conheça, que acho que é o Rigify, que vocês também podem utilizar e sai diretamente depois com as animações do Mixam prontas a utilizar e a colocar no Unity. E tem a opção também de importar já as animações com a mesh colocada, ou seja, vocês importam a vossa mesh e dentro da mesh ou dentro do fecheiro FBX não só tem a mesh como tem também as animações todas que o Unity importa como animation clips. Neste caso em específico, o que nós vamos fazer é pegar nesta mesh, ver quais é que foram os bones que o meu colega acabou por colocar e aprendermos como é que fazemos download de animações do Mixam e as colocamos a funcionar aqui com um rig diferente do rig do Mixam. Okay? Primeiro que tudo, sempre que estiverem a importar meshes ou skeletal meshes com bones para o Unity, e normalmente para qualquer engine vocês têm várias definições que podem colocar. No caso do Unity nós vamos a Animation. Se quisermos aplicar ou importar as animações que vieram com este FBX, se existirem algumas, claro, carregamos em Import Animation, fazemos check ao booleano e fazemos Apply. No caso dos bones, temos aqui um Animation Type que vem sempre como None, e Strip Bones é reduzir o número de bones para ficar game ready. E atenção que não devem fazer isto do lado do Unity, apesar de terem esta opção, devem sempre meter o vosso rig game ready do lado do software de modelação. E já vamos ver o que é que significa um bone ou um skeletal mesh bone ready. Portanto, strip bones não interessa, ao fim e ao cabo, se vocês fizeram um bom trabalho do lado da modelação não precisam, ou do rig, não precisam disto. E o animation type devem sempre, que se tratar de humanoid, vocês devem selecionar humanoid. E depois aqui já vamos ver como é que tratamos disso. Vamos só carregar em Configure, só para vermos aqui uma questão, que é isto que aqui está é um dos tipos de rigs para humanoides que servem de facto para videojogos. Isto porquê? Porque existem alguns tipos de rigs, e vocês sabem que para filmes de animação estes rigs normalmente não são assim, têm muito mais bones para poder haver twists em algumas zonas dos braços e das pernas e mesmo do tronco, para dar mais controle ao animador e conseguirem fazer animações um bocadinho mais complexas. Também têm face rigs, normalmente para tudo e mais alguma coisa. No caso desta personagem teríamos para as sobrancelhas, teríamos para o nariz, para fazer vários tipos de animações para a zona do nariz, para expressões faciais que englobam as sobrancelhas, os olhos, as pálpebras. Portanto, tudo e mais alguma coisa na cara tem que ser animado num filme de animação, por exemplo. No caso dos jogos, nós nem sempre temos face rigs, e se tivermos face rigs têm que ser muito simplificados. Nos videojogos, geralmente nós não temos face rigs, a não ser que sejam jogos AAA que têm controladores faciais muito bem definidos e customizados para o jogo em específico, e com base nas limitações de performance que as equipas de managing
os team leaders dizem que é possível, portanto definem esses parâmetros e depois existem rigs simplificados para esses jogos em específico e para alguns characters. No caso dos jogos indie, principalmente, isso quase nunca acontece e nós temos animações feitas através de shaders ou de blend shapes que são depois controladas através de uma script. No caso dos rigs Game Ready, como é este caso, nós temos, este é uma das duas opções. Primeira opção, não temos controle de mãos e por isso é que vocês veem que quando vimos aqui às hands, ok, está aqui um bone que é para as mãos, mas não temos controle dos dedos, certo? Portanto, controla só a posição das mãos. As mãos estão sempre fechadas, estão sempre nesta pose e nós temos apenas, a mão sempre nesta posição. E ele não vem com constraints, não vem com nada, nós não vamos animar nada deste lado, as animações já vêm baked. É assim que normalmente nós tratamos das coisas em jogos ditos indie. Portanto, se nós viermos aqui right hand e left hand, vocês veem que não existem qualquer tipo de bónus associados aos dedos. Isto é a opção número 1, que é esta opção em específico que está aqui neste character. Depois tem a opção de ter para as mãos todas e terem também a opção de ter um face rig simplificado, como eu dizia há pouco, portanto para os dois olhos e para o maxilar. Normalmente vocês modelam o interior da boca e têm só o maxilar de baixo que dá para abrir e fechar a boca e tem os olhos que dá para animar os olhos. E isso já é um rig simplificado que funciona minimamente bem em videojogos, é um bocadinho mais complexo. Para além disto, nessa terceira opção que eu dizia, que é os bones mais complexos possíveis para... não é mais possíveis, o mais complexo possíveis, mas aquilo que normalmente se faz em jogos indie mais complicados em termos de animação. É isso, e em vez de termos aqui um bone para a perna inteira, termos dois bones para a perna inteira, para esta... aliás, temos aqui dois bones para a perna inteira e utilizamos 4 bones para a perna inteira. Isto porque nós podemos querer fazer uns twists na perna e com um bone isso não é possível, porque eu vou obviamente ter apenas isto, e se eu tivesse aqui outro bone do joelho a metade do fémur, acho eu que é o fémur, agora corrijam-me se estiver enganado, mas podíamos ter um twist na perna, ali na zona da coxa, ok? Portanto, isso é outra opção mais complexa que nós temos, ok? Portanto, depois de nós termos o nosso avatar configurado, se ele tiver em boas condições, aparece tudo em verdinho, significa que a nossa importação funcionou. Portanto, vamos fazer revert a isto, não interessa. Temos aqui os weights vêm diretamente lá, não preciso do strip bones, nem precisamos de optimize game objects se o trabalho foi bem feito do lado do Blender. Quando vocês fazem create from this model, significa que estamos a ir buscar o rig àquilo que foi definido no Blender, ou seja, o Unity importa o que foi definido no Blender, a nomenclatura dos bones. Se quisermos copy from other avatar, temos que selecionar um avatar que vem de outro FBX e ele vai tentar fazer um mapeamento, o que nem sempre vai correr bem. Nós já vamos ver um exemplo disto. Para já, create from this model, fazemos apply e agora vamos ao Mixamo buscar animações e fazer retargeting dessas animações para este rig. E vamos ver como é que isso vai funcionar, ok? Até agora, dúvidas? Mixamo.com. Basicamente só a movimentação corporal simplificada, exatamente. Ok, vamos fazer aqui um login. Só um segundo.
Diga, Bárbara, se tem uma questão pode colocar. Ok, nós temos aqui, eu não sei se todos conhecem o Mixam ou não, mas o Mixam funciona da seguinte forma. Nós podemos selecionar uma personagem, se quisermos utilizá-la no nosso jogo, elas não são particularmente espetaculares, mas pronto, dá para utilizar algumas das personagens que eles aqui têm. Vocês selecionam a personagem, ele já vem com um rig feito. Vou selecionar aqui a Michelle, por exemplo. Nós selecionamos a Michelle, ele demora um bocadinho a fazer load, aparece a mesh com uma T-pose e nós depois podemos vir a Animations e vamos selecionar uma animação qualquer que nós queiramos. Por exemplo, aqui este Silly Dancing. Ele vai aplicar com base no rig que as personagens do Mixam têm, ele vai aplicar uma animação para a personagem. Então vamos fazer aquilo que tínhamos dito há pouco, ou seja, pegar nos bones que já estão definidos e que foram definidos pelo meu colega no Unity e vamos fazer retargeting para animações do Mixam. O Mixam tem uma nomenclatura específica que não é necessariamente a que está do lado dele, certo? Portanto, se não fizermos retargeting, o mais provável de acontecer, a não ser que vocês conseguissem acertar exatamente com o naming do Mixam, que normalmente não acontece se não tiverem experiência da utilização desta plataforma, vai basicamente não vai funcionar nada. O pivô vai ficar na zona da bacia e a personagem vai ficar estática com a bacia no chão. Portanto, a fazer clipping para fora do chão e nesta pose parada. Portanto, essa é a pose de erro das animações. Se nós então quisermos fazer retargeting, o que é que temos que fazer? Vamos buscar aqui uma animação. Vamos ver, por exemplo, uma animação de walking. Vamos procurar aqui um walk exagerado. Vamos ver. Pode ser este mutant walking. Okay? E vamos aplicar este mutant walking à nossa personagem no Unity. Portanto, eu vou carregar em InPlace para ele ficar parado. Eu vou controlar através da script. Vou fazer download. Vou dizer que quero o FBX para o Unity. E a única diferença do FBX para o Unity dos outros FBX que aparecem nestes formatos é que o FBX para o Unity faz as transformações necessárias para o eixo forward ser o Z positivo, o right ser o X positivo e o Y, o up ser o Y positivo. Portanto, é apenas rotações dos bones para que tudo funcione como deve ser. Portanto, nós vamos meter 30 frames por segundo, pode ser. Vamos dizer que é sem skin, ou seja, não queremos a mesh, nem queremos as texturas que lá estão dentro. Eu não quero saber da mesh, porque eu não quero utilizar esta personagem, eu quero utilizar a minha que já está no Unity, certo? E frame reduction, não quero, não preciso disto. Fazer download e assim que estiver completo vou importar este FBX para o Unity. Para isso o que eu faço é venho aqui ao Unity e arrasto isto para dentro das meshes. E temos aqui Mutant Walking. Reparem que não tem qualquer tipo de mesh e o rig vem como generic, sem avatar e 4 bones como tínhamos na outra. Para fazer o retargeting, e é aqui que muitos de vocês depois ficam confusos porque tentam utilizar esta animação na nossa personagem e dá um erro. E o que nós vamos fazer é exatamente isso para vocês verem. Portanto, eu vou pegar aqui no player, vou colocar a mesh, que é esta aqui. E esta dica pode ser interessante também. Desculpem que isto tem aqui, os scales estão todos mal. Okay? Portanto, um dos problemas, já agora vou tirar aqui o animator,
porque ele já vem com o animator, porque lá está, a personagem já tem bones. Vou só trocar aqui o material. Ela tem um material, é este aqui. E vamos pegar... ia dizer eu, para aqueles de vocês que forem de Unity e que estiverem a aprender a utilizar o Unity, uma das coisas mais importantes é vocês nunca, mas nunca terem o vosso controlador, ou seja, o objeto que tem todos os componentes não devem ter, não é nunca, não podem ou não devem ter, é má prática, terem o Mesh Renderer e terem tudo o que é o visual da personagem, a mesh, os materiais aplicados, tudo no mesmo objeto. Devem quase sempre, em 99% dos casos, devem fazer isto que eu aqui fiz, que é eu tenho um empty object onde tenho o transform, o collider, o rigid body, o animator e todas as scripts que eu queira colocar, e depois a mesh com o aspecto da personagem está num objeto à parte. Portanto, tenho aqui. Isto é o Skin Mesh Renderer, onde meto o material, e aqui estão os bones. Ok? Portanto, é assim que devem colocar a vossa personagem para programarem. Ok, agora estávamos a ver em relação ao animator, era isso que eu ia demonstrar. Portanto, se eu criar aqui um animator, fazer create animator controller, eu já tinha ali um, mas vou chamar este de webinar. Vou ao animator da minha personagem, portanto é um componente do Unity, e vou arrastar o webinar para lá e vou buscar o avatar desta mesh. Portanto, aqui na mesh que nós tínhamos visto, fizemos create from this model e ele criou um objeto cá dentro que é o avatar, que lá está, é aquilo que se nós viermos cá dentro, a este fecheiro em específico, temos esta definição dos bones, certo? É aquilo que vimos há pouco. Então, este avatar é basicamente o mapeamento daquilo que veio do Blender para a informação que o Unity sabe ler. Então, para o Unity, nós queremos o avatar, female avatar, que é este que está cá dentro da mesh. Portanto, associado a esta mesh, a esta skeletal mesh, nós temos este avatar. Ok? É isso que nós colocamos no Animator. O nosso controlador e o nosso avatar. Dentro do Animator, nós neste momento não temos cá nada dentro, certo? Se eu colocasse aqui este Mutant Walking, okay? Este Mutant Walking, nós não temos absolutamente nada lá dentro. Se eu colocar Play, o que é que vai acontecer? Ele vai demorar aqui um bocadinho. Okay? E o que aconteceu era aquilo que eu estava a referir há pouco. Portanto, a personagem fica nesta posição e não temos nada daquilo que nós queríamos. Portanto, a personagem aparece nesta posição assim, parece um zombie a flutuar, e isto acontece-vos imensas vezes. Eu recebo mensagens muitas vezes a dizer: Tutor, o que é que se passa à minha personagem? Eu pus animações e a minha personagem fica assim. Eu começo a andar com ela e a minha personagem está sempre naquela posição. Portanto, alguma coisa não está correta aqui e nós não sabemos ao certo o que é. Então, qual é que é o problema? O problema é exatamente a questão do retargeting, em que o Unity não sabe como é que eu posso utilizar esta animação que aqui está, que eu fui buscar, para este avatar em específico. Então o que nós temos que fazer é dizer que o Animation Type é humanoid e não queremos criar a partir deste modelo, nós queremos copiar a informação dos bones do avatar ao qual nós queremos aplicar a animação, que neste caso é o female avatar. Se eu agora quiser carregar apply, ele vem-nos aqui às import messages e ele diz que tem aqui alguns erros nas posições. E aqui, das duas uma, ou nós, e se nós testarmos agora, vocês vão ver, se eu carregar play, portanto ele agora tem esta questão, que é, ele de facto começou aqui a animação e vou ligar o loop time.
só para vocês verem isto em loop. Portanto, se eu fizer ligar o loop time e fizer apply, ele tem este tipo de aspecto, que é funcional, ou seja, ele está a funcionar. Agora, eu tenho aqui uma questão só em relação ao... Deixem-me só ver, portanto, email, tenho aqui o pivô. O pivô do player está aqui em cima, deixem-me ver o Capsule Collider e a animação da personagem está aqui para baixo. Portanto, eu tinha que definir mais ou menos o sítio e pronto, e ele está a funcionar, portanto, está tudo a funcionar. Mas, se nós viermos aqui ao nosso Mutant Walking, vamos ver que existem aqui alguns erros de importação que nos dizem, atenção que o Bone Left Up Leg está com um erro de posição de 117 milímetros. Isto nas unidades do Unity. E o left leg a mesma coisa, e o left foot a mesma coisa, e por aí em diante. Portanto, qual é que seria a segunda opção? Se o vosso avatar for compatível com o Mixam, vocês têm aqui uma facilidade enorme, porque vêm aqui e fazem Create from this model, a mesma coisa, fazem Apply e com a personagem exatamente no sítio em baixo, vocês veem que, ou veriam, se fosse 100% compatível, veriam que estava a funcionar tudo perfeitamente. Porque é que veem que não está a como é que percebem que não está a funcionar perfeitamente? Porque ela está toda torta, roda a cabeça meio torta, faz aqui uma data de coisas que não parece, há ali qualquer coisa de errado, não é? E portanto, o melhor sempre a fazerem é esta questão de fazerem o retargeting copiando do outro avatar a nomenclatura que vocês querem para os vossos para as vossas animações. Claro que, pronto, lá está. Depois podem ter esta questão e este problema de haver aqui um ou outro position error, mas em princípio não há de haver grande problema. Portanto, alterando novamente, chegando aqui ao female, nós puxávamos isto uma unidade para cima, um bocadinho mais, pronto. E se utilizássemos, ele já andaria mais ou menos com o aspecto um bocadinho a fazer slide, mas já funcionaria na nossa personagem. É óbvio que nós não queremos, ou quase nunca queremos, uma personagem a andar sempre, não é? Queremos um idle, queremos um andar para a frente, para trás, esquerda, direita, essas coisas todas. Se vocês utilizarem esta técnica do retargeting e os vossos bones já estiverem mais ou menos funcionais, a única coisa que têm que fazer é ir buscar mais animações, criar uma espécie de uma blend tree ou um animator controller com várias transições e vai funcionar. Portanto, ele funciona mais ou menos. Se vocês quiserem ter garantias que ele funciona com as animações do Blender, do Mixam, ou numa situação em que vocês não têm uma mesh com bones, aquilo que podem fazer é então fazer aqui em Characters, vocês vêm em Characters, vamos tirar aqui o Walking, e o que podem fazer, em vez de selecionar um destes, é fazer Upload Character e colocar aqui o vosso FBX. Ao importar estas animações não há o risco do modelo da nossa personagem ficar distorcido ou o retargeting trata disso também. Era isso que eu estava a dizer agora, Tomás, que é, se os vossos bones, o vosso avatar, vindo do Blender ou vindo do Maya, o que quer que seja, tiver com as rotações certas em todos os bones e estiver com uma nomeação, com uma nomenclatura para cada bone que é compatível com as animações do Mixam, vai funcionar e não fica distorcido. Se fizerem Create from this model nas animações do Mixam e não tiverem uma ligação quase direta entre as posições e as constraints do vosso rig versus o rig do Mixam, vai acontecer aquilo que ela fica meio torta, certo? E depois há a terceira opção, que é isso que eu ia demonstrar agora, que é, vocês vão pegar
Vão aqui upload character. Vão pegar numa personagem que esteja em A-pose ou T-pose. Neste caso ela está em A-pose. Vamos arrastar aqui para dentro. Vamos esperar um bocadinho que ele fique a processar. Pronto, ele fica aqui a processar e o que é que ele repara no AutoRig? Ele repara que os bones que lá estão funcionam com o rig do Mixam. Os rigs do Mixam. Se vocês não quisessem ou se não tivessem qualquer tipo de bónus na personagem ou se não fossem compatíveis, aquilo que vocês poderiam fazer era utilizar o AutoRig. Eu não sei por acaso se tenho aqui alguma personagem que não tenha rig. Se algum de vocês tiver uma personagem vossa, por exemplo, que não tenha um rig, mandem-me pelo Discord que eu testo ou utilizo o AutoRig para vocês verem como é que funciona. Deixem-me só ver se eu encontro aqui, só em caso de nenhum de vocês me mandar, que é o Sketchfab, fazer download de um character. Portanto, licença. Espera aqui um humanoid simples. Este parece engraçado, mas eu queria um em T-pose. Pode ser este. Fazer download do modelo. Deixem-me só fazer login. Queria algo um bocadinho com menos triângulos, que ele tinha muitos. Este também deve ter muitos, mas enfim. Este por acaso parece-me bem. Ok, vamos fazer aqui download do modelo. Vamos só outra vez login. Para bolas. Ok, vamos lá nós outra vez. Portanto, Archer, acho que era o nome. Archer. Outra vez, downloadable. Portanto, Original FBX, vamos fazer download, ele é gratuito. Ele vem aqui, archer.fbx. Deixa-me só meter aqui. Portanto, vou fazer Show in Explorer.
e vou arrastá-lo. Isto porque não dá para pôr diretamente para o Unity, porque está num fecheiro zip. Portanto, tem que ir para aqui primeiro e depois o Unity faz import e coloca os metafiles. Mas para já não interessa, porque eu quero é colocá-lo aqui no Mixam. Portanto, upload character, vamos buscá-lo aqui, arrastamos. E como ele não tem nenhum rig, ou então se tiver não é um rig, ou esperemos nós que não seja um rig que funciona com o Mixam, vamos utilizar o AutoRig e ver do Mixam e vamos ver como é que funciona. Ok, portanto, perfeito. Ele está em T-Pose, não encontrou nenhum rig, vamos então fazer Next. Ele coloca o eixo de Mirror e vamos meter Chin, vamos meter no queixo. Wrists vão aqui para os pulsos. Elbows para a zona onde vai ser os cotovelos, portanto onde dobram os cotovelos, sempre ao centro. Knees, onde são os joelhos. E groin, onde vai ser então a nossa pelvis. Portanto, nós podemos dizer que é 100 dedos, podemos querer com 3 chain fingers, ou seja, termos 3 bones em cada dedo, que é aquilo que é o normal. Podemos ter 2 apenas, podemos não ter dedos. Vou colocar Standard Skeleton e vamos ver qual é a diferença depois no lado do Unity. Portanto, ele vai meter o AutoRigger a funcionar, vai calcular os pesos. Claro que nunca vai ficar tão bom como se fosse feito manualmente. Mas às vezes para game jams ou para terem algumas animações nas vossas personagens para mostrar para fazerem uma demonstração de como é que a personagem funcionaria em poses diferentes, isto pode ser útil. E pronto, cá temos a nossa personagem com um rig funcional, não é perfeito, mas é então funcional. Ok? A partir daqui, como é que fariam depois? Ao contrário daquilo que vimos no Unity, ou com o exemplo anterior, o que vocês tinham, ou o que nós tínhamos, era uma personagem que estava em A-Pose e viemos buscar somente as animações deste lado. Se vocês quiserem utilizar o AutoRigger do Mixamo, por exemplo, e colocar as animações depois do lado do Unity, têm que fazer duas coisas. Primeiro, vêm às animações e vão buscar T-Pose. Okay? Buscar T-Pose, ele devia encontrar. Okay? Não tinha que dar Enter. Vamos selecionar T-Pose e ele mete a personagem em T-Pose. Porquê é que isto é importante? Quando vocês importam o modelo, ele pode estar, por exemplo, em A-Pose ou estar com as pernas mais afastadas e vocês querem normalmente a base mesh e a animação base ser a T-Pose, para ele estar pronto a utilizar no Unity. Como base, fazemos o quê? Download FBX for Unity com skin, okay? Modelo em T-Pose, já tem o AutoRig feito, com skin, download. Ele vai fazer o download. Temos aqui o Archer em T-Pose. E a partir daqui vamos fazer a mesma coisa que tínhamos feito anteriormente. Procuramos o Walk Animation, vamos meter um Walk diferente. Pode ser, por exemplo, este Sneak ou este Orc Walk. Pode ser. Temos aqui este Walk. Download e agora sem skin. Ok? T-Pose com skin, tudo o resto sem skin. Como é que isto vai funcionar? Fazemos download e agora vamos fazer o quê? O character que nós lá tínhamos, já não precisamos dele porque tinha apenas informação da mesh, não tinha informação relativamente aos bones, porque não tinha rig, certo? Vamos apagar este FBX, já não nos serve nada. Vamos importar o nosso T-Pose, que vai ser o objeto com skin, e vamos importar o Orc Walk. Okay? Vamos então ao Unity, Ctrl R
no meu caso, porque não tenho o auto-update ligado, portanto eu faço os updates todos manualmente. Ele importou os objetos, está aqui nas meshes. Temos então o nosso T-Pose. Vamos dizer Animation Type Humanoid, Create from this model, o avatar. Fazemos Apply. Vamos ver aqui ao Configure e vamos ver que, neste caso, temos então bones para todos os dedos, né? Bones para todos os dedos. Temos aqui para a palma da mão também. Portanto, é um rig um bocadinho mais completo. Mas o que é que vemos? Em todos eles está tudo a verde. Portanto, a criação do Game Rig foi bem sucedido. Era para isto que nós queríamos a T-Pose. É para garantir que o Game Rig e o avatar fica bem definido. A partir daqui, vamos pegar, vou só apagar aqui a female, ou vou desativar para já, e vou colocar então o nosso Archer. Está em T-Pose. Portanto, temos aqui o nosso Archer. Ele está muito pequenininho, vamos só fazer aqui um scale up. Pronto, temos o nosso arqueiro. Agora, ele está em T-Pose, tudo a funcionar perfeitamente. Vamos retirar, fazer aqui Prefab Unpack, vamos retirar este Animator. Do lado do player, o avatar já não é o female avatar, é o Archer@T-Pose avatar, ok? O controlador pode ser o mesmo, não interessa. E temos aqui este Mutant Walking, que estávamos a utilizar há bocado, mas que já não vai ser este que vamos utilizar. Vamos apagar isto, vamos colocar o Orc Walk. Mas é preciso ainda virmos ao Orc Walk e fazer o retargeting para o nosso rig que veio do Mixam. Portanto, vamos a rig, fazemos Humanoid, Copy from Other Avatar, selecionamos o Archer@T-Pose avatar, selecionamos os skin weights igual ao que tínhamos do outro lado, Apply. E a partir daqui, se eu agora já tenho aqui o Orc Walk, se eu carregar em Play, ele vai correr a animação uma vez, porque eu não liguei o Loop Time. Portanto, vai correr uma vez, one shot e fica parado. Só puxá-lo um bocadinho para cima. Portanto, a mesma história da outra vez. Ajustar. Aqui para cima. Vamos só à animação e vamos dizer que a animação é para correr em Loop Time. E fazemos Apply. Pronto. E é basicamente isto. Portanto, para importação de animações é assim que funciona. Outra coisa que acontece principalmente no caso dos casos, o caso prático 5 de Unity. O que é que vocês têm? Tem um FBX que tem várias animações no mesmo FBX. Isto é muito comum, principalmente em animações de FBX antigos. O que é que acontece? Vocês têm um animation clip que, portanto, ele começa a andar, para, roda, anda para trás, anda para a frente, tudo e mais alguma coisa. Portanto, tem imensas animações lá para o meio. O que é que vocês podem fazer? E atenção, porque isto, principalmente para quem estiver no caso prático 5, isto é basicamente dar o exercício. Vocês podem fazer é ver onde é que existe um loop de animações. Imaginemos que daqui a aqui, da frame 0 à frame 10, era o sítio em que fazia loop de correr para a frente. É a zona em que a personagem corre para a frente, ok? Antes de cortar a animação e começar outra. Então eu vou colocar que o nosso, por exemplo, run, podia chamar-lhe de run, começava na posição 0, frame 0, acabava na frame 10. Vou dizer que quero fazer loop pose para ele tentar aproximar ao máximo a posição inicial e a posição final da animação. Faço bake into pose da rotação. Se ele fizer algum tipo de rotação, eu posso fazer bake into pose.
Se ele fizer algum tipo de... Se ele tiver com o root motion ligado e nós não quisermos root motion, podemos fazer bake into pose da posição do transform e é isto. Portanto, isto em Y se for uma animação de salto, XZ se for uma animação de walk. Portanto, bake into pose das duas. Ou de uma só. Depois fazem apply e se quiserem mais animações do mesmo clipe, vocês vêm aqui acima, carregam adicionar à lista e imaginem que tem um strafe right. Portanto, ele começa a correr para a direita, certo? Vocês vão recortar a zona que é para o strafe right. Imaginemos que era da frame 15 à frame 30 era o strafe right. Ligavam o loop time, ligavam o loop pose, faziam bake àquilo que não está a funcionar bem e faziam apply. No final de tudo, vocês iam ter vários clipes cá dentro. Em vez de terem, por exemplo, só o Orc Walk, eu vou carregar apply, vocês têm o Run e o Strafe Right. O que é que isto significa? Que dentro do Animator, vocês podem colocar o Run e podem colocar o Strafe Right e utilizá-lo, apesar de estar no mesmo FBX, utilizar as várias animações que vocês recordaram dessa mesma animação que vinha. Ok? Daniel, estava a dizer que está parado nesse exercício. Isto ajuda? Fez sentido aquilo que eu expliquei? Pronto, ótimo. É isso. Portanto, é assim que funciona o sistema de animação do Unity. O que é que vocês podem fazer? Podem fazer isto em pixel art, sim. Não sei se desculpem, caiu-me ali o caderno. Não sei se os resultados vão ser perfeitos, porque depende sempre das animações e como é que elas fazem. Como é que elas... Ou melhor, deixe-me ver. Quando disse em pixel art, está a falar de um modelo 3D que é baked para pixel art ou está a falar de sprites? É que se estiver a falar de sprites, o sistema de animação é diferente. Funciona com esta tabela que aqui está, ou com este painel que é o painel de animação e deve colocar aqui as frames todas que quer. Isso é diferente. Nós podemos fazer um webinar no futuro. Aliás, não, nem precisamos disso porque nós na altura daqui para a frente nós acho que vamos ter uns webinars que ainda não estão, os eventos ainda não estão colocados, mas é de criação de jogos 2D e vamos colocar animações a funcionar da parte 2D. Portanto, vamos deixar isto para depois. O que é que eu ia dizer? Quando vocês tiverem já um à vontade grande neste tipo de questões de importação de animações, etc., o que é que vocês conseguem atingir? Eu vou colocar aqui Female novamente, vou remover o nosso arcade e vou colocar-lhe um animator que eu já tinha feito. Portanto, vou colocar aqui este com o avatar dela. Vou ao Animator e temos aqui uma Movement Blend. Temos aqui um Jump, um Fall, um Dig e um Lift. São animações diferentes. Se eu vier à nossa animação, eu vou buscar aqui o Character. Portanto, este Character aqui. O que é que nós podemos fazer? Podemos fazer uma Blend Tree que funciona da seguinte forma. Eu tenho animações para todas as possibilidades de movimento à volta e eu utilizo normalmente para este tipo de personagens, utilizo aqui o nosso Gamepad. Neste caso é da Xbox, mas isto funcionaria com qualquer Gamepad que vocês possam ligar por USB. E isto é mesmo muito bom porque vocês vão controlar esta posição se fizerem com estes parâmetros de input X e input Y, esta bolinha vermelha vai ser a posição em que vocês têm o vosso controlador. Portanto, se eu empurrar para a esquerda, ele vem para este lado, se eu empurrar para a direita, ele vem para este lado, cima, baixo, diagonal acima, diagonal direita acima, direita... Pronto, portanto, basicamente metemos tudo aqui. Sendo que, se nós andarmos só um bocadinho, ele está nesta posição, é uma espécie de um walk. Eu vou meter aqui, vou ligar o preview. É um walk, portanto, aqui está no idle. Eu começo a dar-lhe um bocadinho e ele vai
começar a andar e depois começa a transicionar para a animação de correr, ok? E isto vai funcionar para todas as direções. O resultado final disto no jogo é depois terem algo deste género. Portanto, com o controlador, se vocês estiverem a utilizar WASD e não tiverem qualquer tipo de interpolação entre os valores, vai acontecer isto, que é muito snappy, não é? Portanto, ele faz este snap muito intenso. Se eu agarrar agora no controller, ele já funciona de uma forma mais fluida. Eu consigo andar para trás, consigo andar devagarinho para a direita, consigo andar devagarinho para trás e começo a andar mais rápido. E portanto, o jogo já funciona de uma outra forma. Portanto, fica mais fluido com uma blend tree no movimento. Ok? Portanto, fica a ideia de como é que vocês podem importar animações e colocá-las a funcionar no Unity para terem efeitos deste género no vosso jogo. Isto não é nem de perto nem de longe a melhor coisa que vocês podem fazer em termos de animações nos vossos jogos, porque quanto mais trabalho manual existir nos jogos e mais personalização das animações, melhor. Mas já é um resultado minimamente aceitável, ok? Portanto, perguntas finais para concluirmos aqui o nosso webinar. Vou só fechar isto aqui. Ok. Infelizmente no PC os jogos são sempre assim, as animações muito snap e nunca dá para andar. Mais ou menos, José. E eu já vou explicar assim por alto como é que vocês poderiam fazer. WSD compensa utilizar o Blend Tree na mesma para criar uma animação mais detalhada na nossa personagem, nem por isso. Vale. Eu simplesmente não o quis fazer porque este jogo era para jogar com o controlador, com o gamepad. Mas vocês podem utilizar, há duas coisas que vocês podem utilizar para com WASD atingirem este tipo de fluidez. Primeiro, para andar mais rápido, aceleração do movimento, vocês podem utilizar um LURP. Em vez de eu passar diretamente o input Y, não é? Em vez de eu passar diretamente o input Y, que basicamente me coloca aqui no 1 e volta a 0, e 1 ou menos 1 e volta a 0, nunca há valores intermédios, eu posso passar uma interpolação do valor atual para o valor por onde eu estou a andar. Certo? Então o que ele vai fazer é, em vez de dar snap logo para 1, vai fazer um LURP devagarinho até chegar a 1. Ok? Isto é uma possibilidade. Depois, para estes movimentos laterais, imaginem que vocês estão aqui e querem passar para aqui, de uma forma suave. É vocês utilizarem um slurp, que é um spherical interpolation. E aí vocês conseguem dizer que querem daqui, querem fazer um slurp para esta posição. Significa que ele, em vez de ir em linha reta, como faria num LURP, não é? Portanto, o LURP era em linha reta, linear interpolation, vocês vão querer um slurp. Ele vai fazer isto devagarinho à volta, com base nos parâmetros que vocês metem. Portanto, dá para fazer, mas de facto o melhor para terem o controlador o mais suave possível é utilizarem um gamepad em jogos deste tipo. PC igual a keyboard neste caso, se adaptar controlador dá para suavizar o movimento, exatamente, claro. Ok, pronto, não havendo mais questões, vou dar o webinar por encerrado. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. No sábado, que é algo inédito, eu vou começar a dar webinars ao sábado, porque alguns de vocês não conseguem ver webinars durante a semana, apesar da diversidade de horários que nós temos. Mesmo assim, alguns de vocês só podem ao sábado, e isso é normal em alguns casos. Portanto, no sábado nós vamos falar de criação de ferramentas de level design, especificamente na importação do Blender para o Unity.
Porquê? Porque quando importamos do Blender para o Unity não vem com materiais, vem com alguns problemas se calhar nos materiais que colocamos, e nós queremos ter um controle um bocadinho maior acerca de quais os materiais aplicados e como é que esses materiais ficam definidos para determinados modelos. No próximo webinar, que é então no sábado, vamos falar sobre como é que podemos alterar as funções de importação dos modelos do lado do Unity para receber os fecheiros de ponto blend e aplicar os materiais e aplicar as definições que nós queremos e não as que são por defeito. Ok? Pronto, não sei se há mais alguma questão. Acho que não. Não, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Até sábado e bom estudo.